Muito grande. Glória a Deus, amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente já começar o nosso culto de doutrina, amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele neste momento. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você levantasse as mãos, glória a Deus, em reverência a este começo desse culto. Louvado seja Deus, e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, diante da Tua presença neste momento, Pai, nós estamos aqui em Tua casa, Senhor, nesse átrio de adoração, nesse lugar que é chamado de Santíssimo, Pai, não porque o Senhor habita nesse templo, mas é porque os Teus servos se encontram aqui para Te adorar. E a Tua palavra diz, ó Pai, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em Sua presença, ali o Senhor se faz presente. Reunidos, Senhor, não para outro propósito, mas para esse propósito de Te adorar, de Te louvar, de Te engrandecer. Neste momento, Pai da glória, eu quero Te apresentar as nossas vidas. Senhor, eu sei que muitos de nós, neste momento, ó Deus, muitas vezes, com as mãos, com os joelhos, com os pés vacilantes, mas como diz também a Tua palavra, é o Senhor que fortalece o fraco e dá ânimo àquele que está desanimado. Senhor, em nome de Jesus, ainda nesta noite, Pai da glória, que o Senhor possa renovar os nossos irmãos, renovar as nossas irmãs, Deus, levando elas a compreender, a entender que quem os fortalece, que quem é o ajudador, que quem é aquele que traz a esperança, que quem é aquele que fortalece, louvado seja Deus, as suas forças é o Senhor dos exércitos. Quem peleja nesta causa, quem peleja em favor de vós, não é o homem natural, não é o homem mortal, mas é o Senhor dos exércitos. Ainda nesta noite, minha querida irmã, meu querido irmão, coloca diante do Senhor agora as suas petições. Talvez você tenha uma causa, talvez você tenha uma causa que você precisa colocar diante de Deus, e agora é momento de você colocar diante do Senhor e dizer para o Senhor: toma conta desta causa, esta causa eu entrego em Tuas mãos. Aleluia, é preciso haver isso em nós. Nós precisamos ser encorajados, queridos, a colocar nas mãos de Deus aquilo que é quase impossível aos nossos olhos. Quantas causas, aleluia, quantas situações nós não temos passado, meus queridos irmãos, situações essas de adversidades, que tem hora que naturalmente nós queremos parar, abandonar, esquecer, mas eu quero te dizer nesta noite, com base nesta palavra, louvado seja Deus, de que quando o Senhor chamou Isaías, quando o Senhor chamou Jeremias, quando o Senhor chamou Ezequiel, quando o Senhor chamou profetas, homens, Ele sabia que não havia capacidade humana neles, mas havia o Espírito Santo. Talvez você está aqui neste momento e você está dizendo, aleluia, que só a graça de Deus para lhe manter de pé. Talvez você está dizendo: Senhor, o que tem acontecido neste mundo tem me afligido, tem colocado meu coração e a mente a andar desgarrada dos Teus propósitos. Mas eu quero te dizer nesta noite, louvado seja Deus, que o Senhor ainda traz a mente da igreja, que o Senhor ainda traz a mente dos servos de Deus, para compreender que já estamos nos últimos dias da igreja nesta terra. Nós não temos que esperar mais nada, queridos, a não ser a volta de Jesus sobre este planeta, da forma que está. Os sinais são eminentes. A igreja do Senhor precisa se fortalecer espiritualmente. E neste momento, Senhor, eu oro pelo coração dos meus irmãos. Talvez, ó Pai, as mulheres que estão aqui, os seus maridos, ou talvez mesmo as suas famílias, estão em casa agora, apavorada por toda essa situação.
Talvez muitas delas, Senhor, não sabe como fazer para solucionar algum problema, mas a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo de número 5, Jesus olha para os seus discípulos, ele quer tratar acerca da ansiedade, e ele diz: não andeis ansioso por coisa alguma, nem pelo que vestir, nem pelo que calçar. O Senhor cuida de nós. Ó, meus queridos irmãos, isso não é história contada, é porque nós vivemos esse cuidado de Deus. Nós acordamos, aleluia, nós vamos para o trabalho, nós voltamos do trabalho. Você, irmã, da casa, do lar, talvez você dentro de casa mesmo, durante o dia, tenha olhado o cuidado de Deus com a sua casa, o cuidado de Deus com o seu esposo, o cuidado de Deus com os teus filhos, aleluia, é o cuidado do Senhor. Mas às vezes, aleluia, a nossa mente está muitas vezes levada ao desequilíbrio emocional, e você se questiona, e você fica se perguntando: mas por que que isso está acontecendo? Mas por que que Deus deu permissão para isso acontecer? Aleluia! Uma fé sem prova é inútil. Se você tem fé, é isso que Deus está dizendo para você. É por isso que muitas vezes as tempestades vêm, para provar a sua fé. Enquanto Paulo estava indo para Roma, no lugar chamado Malta, navegando em alto mar, louvado seja Deus, a Bíblia diz que as ondas batiam forte contra o barco. Paulo foi orar ao Senhor, louvado seja Deus, e o Senhor resolveu falar com Paulo. Mandou o anjo lá, mas o anjo não é pirotécnico, ele não elimina a situação. Às vezes nós queremos, irmãos, que Deus tire a situação de nós, porque nós não aguentamos a pressão, porque não estamos preparados, porque olhamos para nós e não temos força de enfrentar. É Deus dizendo para nós: eu não tirarei o problema, mas eu passarei contigo nesta situação. Louvado seja Deus. O anjo falou para Paulo: Paulo, não te preocupas e não temas, porque nenhum homem desses morrerá contigo. Oh glória! Talvez o anjo poderia mudar todo o curso da situação, mas o anjo foi falar com Paulo para ele se acalmar, porque muitas vezes o medo, muitas vezes o pavor, muitas vezes a insegurança, aleluia, eu creio que eu estou falando isso para alguém aqui nesta noite. Tu talvez está insegura, minha irmã, talvez você está olhando o problema, a situação, e você está dizendo: mas é terrível, eu não vou resistir. Coloca a tua confiança no Senhor. Como diz o Salmo de número 125, ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a glória de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Louvado seja Deus. Vai orando, minha irmã, vai clamando, vai orando agora pelas tuas causas, vai clamando agora pelas tuas situações. Meu querido irmão, apresente agora a tua família. Minha querida irmã, apresente agora os teus filhos, apresente agora a tua parentela. Diga para o Senhor: Senhor, até hoje a minha família andava desunida, mas eu quero declarar pela autoridade que há no sangue de Jesus e no nome de Jesus, que os meus filhos, que os meus irmãos, que a minha casa servirá ao Senhor, andará em unidade, andará em paz, no lugar de guerra, no lugar de conflitos, no lugar de injúrias, no lugar de difamações, de brigas, de contendas, haverá o Senhor como prioridade. Declare isso, declare isso, aleluia. Deus está precisando mudar o teu coração, Deus está precisando mudar a tua visão das coisas. Às vezes nós não estamos andando mais por fé,
Às vezes nós estamos andando pela vista humana, pelo credo humano. Mas enquanto tu estás orando agora, o Senhor está mudando a tua visão. O Senhor está transformando a tua visão, aleluia. O Senhor está fazendo coisa nova, louvado seja Deus. Meu Deus, toma este culto em tuas mãos. Já vamos nos preparar daqui a pouco para receber o alimento sólido, o alimento vistoso, o alimento que nos deixa saciado. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós já queremos conhecer-te mais através da tua palavra. Eu quero te apresentar a tua serva, Senhor, a tua diaconisa, aquela que está na posição para trazer esse alimento hoje para os nossos corações. Abençoa o coração dos nossos irmãos, prepara a mente, para que tudo o que for ministrado possa ser entendido. Deus, nós estamos aqui como servo, o pastor é servo, o porteiro é servo, o obreiro é servo, a irmã que canta, que louva é serva, aleluia, a diaconisa é serva, todos nós somos servos. Não estamos aqui por saber, não porque nós sabemos de tudo, não porque nós temos a eloquência, nós temos o conhecimento, não é isso, Senhor. Nós queremos estar aqui para aprender mais do Senhor. A tua palavra diz: aprendei do Senhor, que sou manso e humilde de coração. Que possamos ter esse entendimento. Louvado seja Deus. Então abençoa todo este trabalho desta noite, Pai. É que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E as palmas louve ao nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria estar chamando também a irmã Graça para estar louvando os 2 hinos congregacionais. Glória a Deus, amém? Jesus está na casa, amém? Louvado seja Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Aleluia, somos felizes, porque Jesus cuida de nós. É uma verdade. Se nós observarmos as coisas no mínimos detalhes, nós veremos que o Senhor cuida de nós. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o 409. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 409. Aleluia, Deus. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fraco vós sejais, ó velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, aleluia, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar.
Jesus estará ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, todo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, aleluia, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. E os que esperam no Senhor, nossas forças obterão, aleluia, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia, Jesus. Toda glória, toda honra é para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar o 305. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos soldados do Senhor. Ele nos chamou aqui para nos ensinar. Amém? Aleluia. Para nos adestrar. Aleluia. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantamos, vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Oh glória! Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali, ali, ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, aleluia. Mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus.
breve vamos terminar, aleluia, a batalha aqui. E para sempre descansar com Jesus ali, ali, ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai, aleluia, Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali, ali, ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receber lauréis como galardão. Breve, breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali, ali, ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receber lauréis como galardão, onde receber lauréis como galardão. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, já estamos no Pentecoste, né, minhas irmãs? Glória a Deus. Ô, Jesus, amém. Foi embora, né, minhas irmãs? Amém. Eu queria também dar uma oportunidade para o irmão Tiago trazer aqui uma saudação. Louvado seja Deus. Logo em seguida, após o irmão Tiago, eu quero convidar. Louvado seja Deus. Aliás, eu quero louvar um hino. Logo após o irmão Tiago. Eu quero louvar esse hino que está. O Senhor está. Louvado seja Deus. Gente, paz do Senhor, gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí no livro de Zacarias, capítulo 8. Do versículo 9 até o versículo 13. Capítulo 8, livro de Zacarias, versículo 9 até o versículo 13. Oito. Nada. Todos encontraram? Então assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês que estão ouvindo, hoje estas palavras
já proferidas pelos profetas, quando foram lançadas os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos. Fortaleçam as mãos para que o templo seja construído, pois antes daquele tempo não havia salários para os homens e nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo, como diz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzida suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. Darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também o salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Nesta palavra a gente vê que Zacarias é do tempo de Esdras e também de Neemias. Ele ajudou na reconstrução do templo do Senhor e também das muralhas. Mas aqui ele fala especificamente da parte onde estão reconstruindo o templo do Senhor, e foi na época de Dário, onde teve os impedimentos, onde o povo lá da Babilônia queria ajudar na construção. Nesse tempo aqui, o que o povo falou em Esdras capítulo 4, disse: vocês não fazem parte de Israel, então vocês não têm direito do que o Senhor diz para nós fazer. E nessa palavra ele diz aqui que antes da reconstrução do templo do Senhor, é o que eu quero frisar aqui, eles não recebiam salários, o ambiente estava abandonado porque foi destruído na batalha. E quando eles decidem, quando Deus decide colocar isso no coração de Esdras e voltar com os judeus, simplesmente volta a ter trabalho, volta a ter um ambiente agradável, volta a ter as amizades que antes estavam perdidas na Babilônia. E é isso que eu gostaria de frisar para a gente aqui. Sem a igreja, o nosso país não serve de nada. Sem a igreja, a gente não pode fortalecer os nossos laços. Por quê? Porque mais adiante, ele fala que falem somente a verdade com os outros e julguem retamente seus tributos. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e nem queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas. Então, nesse sentido aqui, queriam tramar contra eles povos que eles diziam que também adoravam o Deus dos céus, mas adoravam outros deuses. Então é o famoso crente Raimundo, ou a pessoa que crê, mas não tem disciplina, não tem princípio, não tem propósito com Deus. Então, nesse sentido, a gente tem que frisar muitas coisas aqui nesse texto que são muito interessantes. E o finalmente que eu gostaria de citar é no versículo 20 adiante. Assim diz o Senhor: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. Os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar seu favor. Assim diz o Senhor: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. É simples, só que a gente dificulta, e dificulta, e dificulta. Jó foi fiel, e Abraão também. No capítulo 12, vocês podem ver, no versículo 3, eu abençoarei os que são abençoados e amaldiçoarei aqueles que são abençoados. Multiplicarei o seu povo e todos conhecerão vocês. Todos não conhecem Jesus? Na palavra não diz? Então nós somos um povo abençoado por Deus. E maldição nenhuma pode pegar a gente. Essa é a palavra que eu deixo, de bênção e de profecia para todos. Glória a Deus. Esse culto está parecendo um culto de domingo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé para a gente adorar o nome do Senhor, amém? Está parecendo um culto de domingo. Glória a Deus. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Aumenta aí para nós aí primeiro. Glória a Deus. Pode aumentar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aumenta mais um pouquinho, Aninha. Glória a Deus. Vamos adorar.
por tua morte lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei. Playback, Aninha. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a sua unção. Te adorarei, adore. Vai, adore. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Aleluia. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Vai, ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia, é assim que nós vamos adorar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Vai, te adorarei. Aleluia, por cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, te adorarei. Isso, meu Deus, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Isso, quem é adorador de verdade, adora o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Vai, adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia. Continuemos adorando ao nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar a irmã Osilene para estar orando pelas ofertas. E logo em seguida, depois da irmã Osilene,
eu já passo para a irmã, para a diaconisa Jussara, está trazendo também o nosso estudo, amém? Saúde, amada igreja, com a graça e a paz, amém? Vamos levantar as mãos em direção à sauna. Soberano e eterno Deus, Pai amado e santo, graças te damos, Senhor, nesta noite. Queremos render graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai amado e santo, te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que é rica, Senhor, nesta noite, Pai, de te adorar e bendizer o teu nome sobre este lugar. Deus amado e Deus santo, está aqui, Pai, as ofertas e os dízimos, Senhor, depositado na tua casa. Senhor amado e santo, abençoa de uma forma, Senhor, sobrenatural. Vai abençoando, Senhor, os teus filhos, aquele que não pôde, Senhor, mas eu creio que o Senhor vai prover amanhã. Deus amado e Deus santo, abençoa de uma forma toda especial, abrindo portas, Senhor, para aquele que está necessitado. Deus amado e Deus santo, entregamos, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor, depositados, Senhor, no teu altar. Recebe, Senhor, e multiplica o celeiro dos teus filhos, abençoando, Senhor, não só hoje, mas eternamente. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né, que me foi confiada pelo pastor, mas eu acredito que direcionada pelo nosso Deus, amém? E eu me sinto honrada por saber que tamanha responsabilidade, né, coube a mim, né, porque, amados, o livro de Jeremias não é um livro muito fácil, mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele é que dá o entendimento, e eu creio que se Ele levanta alguém para determinada tarefa, né, para missão, Ele também vem nos capacitar, amém? E é como eu sempre digo, cada vez que o Senhor me traz aqui no púlpito, eu venho aprender também, eu venho com coração de estudante. Eu venho com coração diligente para aprender mais. Porque, amado, mesmo eu me preparando com antecedência, quando a gente chega aqui, o pastor também, domingo, né, ele falou que fez uma pregação e tudo, mas comigo isso é corriqueiro. Eu fazer aqui, eu me preparar aqui, mas Deus, Ele faz totalmente o contrário, né? Ele faz de acordo com a vontade dEle, vai trazendo nos nossos corações aquilo que ele vai revelando. Mas, lógico, né, que o livro de Jeremias, a gente tem que ter uma base também, né, para todo mundo ter um bom entendimento, amém? Então, hoje nós vamos dar continuidade no estudo a partir do capítulo 5. Né, como nós já vimos aqui anteriormente, do capítulo 1 ao 4, Deus está sempre falando sobre a questão do adultério do povo de Israel e Judá, né, como a desobediência desse povo levou eles aos olhos de Deus a enxergar eles como um povo que se prostituiu, um povo que adulterou, pois renegou os caminhos do Senhor. E o capítulo 5 não é diferente, né? Aqui Deus, através do profeta Jeremias, ele continua chamando a atenção, ele continua exortando o povo, ele continua dando sinais. Porque aqui o profeta Jeremias, ele vai sempre usar algum sinal. Na semana passada foi o chofia, né? Chofar, que é tipo uma trombeta e tal. Então, ele sempre, a bandeira também, então ele sempre vai dando um alerta. É o alerta para o povo. E mesmo assim, o povo aqui, né, os israelitas, os judeus, eles vão ignorando, porque eles preferiram seguir a modinha, né, vamos usar essa palavra mais atual, a modinha dos outros reinos. Então, eles renegaram a Deus. E o capítulo 5, a gente vai ler aqui uns 2, 3 versos, para a gente poder entrar no contexto, amém? Capítulo 5 do livro de Jeremias. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, e ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. 2. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, não atenta os teus olhos para a verdade?
Feriste-os e não os lhe doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. 4. Eu, porém, disse: deveras, estes são os pobres. São loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. E na medida que a gente for adentrando no tema, a gente vai lendo outros versos chaves também. Então, aqui do 1 ao 4, a gente percebe que o profeta, ele continua, que ele continua fazendo essa denúncia, contra o povo. Ele continua apontando a grande rebeldia por parte do povo, mas só que o comportamento deles, eles não entendem, eles não aceitam que o comportamento deles continua carregado de pecado. E mais importante, gente, aqui uma palavra que eu entendi aqui, é quando se perde o temor de Deus. Essa palavra a gente já usou muito na EBD, essa expressão, temor. Temor é adoração a Deus. Não é porque Deus é um tirano, não é porque Deus é um vingativo. Se eu fizer isso, se eu errar aqui, ele vai me matar. Não é. É simplesmente perder a adoração a Deus. É quando o povo, é quando alguém perde a adoração que tinha por Deus. Não estou falando de pessoas do mundo secular. Não estou falando de pessoas que ainda não conhecem a Deus. Porque se eu não conheço a Deus, eu não vou perder uma adoração, porque eu nunca tive contato com Ele. É quando eu tenho uma pessoa aqui que eu não tenho contato, como a irmã aqui, que a gente só se vê eventualmente aqui, mas eu não tenho um contato com ela. Então eu não vou ter capacidade de feri-la, de fazer isso, aquilo, porque eu não conheço nada dela. E ela também não conhece nada de mim, a não ser esses momentos que nós nos encontramos aqui, não é verdade, irmã? Então, é diferente de alguém que eu já tenho um contato há mais tempo, como a irmã Rosinete, a irmã Ana, o próprio pastor, a irmã Karina, que a gente já se conhece há muito tempo. Então, ele já conhece um pouco mais de mim. Então, quando a gente, um com o outro, faz algo que desagrada, nós vamos perder algo. Então, Então, quando esse povo aqui, que Jeremias continua levando esse recado, vamos assim dizer, que ele continua alertando, dizendo, olha, vocês continuam desonrando a Deus, olha, vocês têm que voltar. Aí ele diz claramente aqui no verso 4, eu, porém, disse, deveras, estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Jeremias está dizendo aqui que ele observou que, na percepção dele, não adiantava ele chegar para o povo e pregar e alertar. Então, o que ele decide? Ele vai falar com os líderes. Quem são esses líderes? Os sacerdotes. Lembra na anterior que nós falamos já que o problema? Que aí Jeremias ele vai descobrir, que nós já vimos isso lá no capítulo 2 e 3, que ele descobre que os sacerdotes também se desvirtuaram. Tanto é que o povo está nesses maus caminhos, porque os sacerdotes não cuidaram de levar o ensinamento, de estar alertando o povo. Olha o perigo quando você é liderado, quando você é direcionado por pessoas, por líderes, pastores, sacerdotes, que não têm comprometimento com a palavra de Deus, que perderam o temor de Deus. Aí a gente vai lá para Mateus, o livro de Mateus, no sermão lá da montanha, no qual Jesus fala que ele é duro, lá pelo capítulo 24 e 25. São 2 capítulos que Jesus ele é duro com essas questões. Ele diz que o pastor, o falso pastor, que ele se torna cego porque ele perdeu esse temor, ele é louco e que conduz loucos. Então, Jeremias, o profeta Jeremias, ele percebe, aqui ele diz bem claro, são os pobres, são como os loucos, então não adianta, ele entende ali, igreja, que não adiantava, ele está exortando. Ele, não, então eu vou falar, porque ele não era o líder
vamos assim, levantado daquele povo. Ele não era o sacerdote oficial daquele povo. Então, logicamente, ele pensou, então eu vou exortar os seus líderes, os seus sacerdotes, para que eles ouçam os seus líderes. Mas o que ele descobre? Que esses líderes também estão corrompidos. Acredito que foram os primeiros a se corromper, porque se não fosse assim, o resto das pessoas, a comunidade, não teria também andado por esses caminhos. Então, por isso que a gente deve ter muito cuidado. A gente deve ter aquele cuidado de quando a gente ouvir uma palavra. Se nós temos a nossa igreja na qual nós nos congregamos, nós temos que ficar somente com a nossa congregação. Não é que a gente não vai receber uma palavra ministrada por outro pastor, mas a gente tem que ter cuidado para não estar, como eu já falei no último estudo, cuidado para a gente não encher nosso prato com vários tipos de iguarias, porque você acaba misturando os sabores e fica um sabor sem sabor. Porque você não consegue identificar o sabor original daquelas iguarias. A mesma coisa é o cuidado com a palavra. Não é bom, não é aconselhável nós termos uma liderança e ficarmos duvidando. Se nós temos dúvida do que se o nosso pastor está pregando a palavra, nós temos que nos guiar por aqui. Porque o apóstolo Paulo também vai dizer, ele cita, né, aquele povo que quando ele pregava a palavra, eles iam observar as escrituras para saber se estava condizente. Então, se o pastor falou algo, eu fiquei, peraí, então eu vou lá na palavra. Eu não vou atrás de outros pastores em outra congregação, porque isso traz confusão. E acaba que a gente fica sem um direcionamento, a gente fica sem um norte, perde-se a liderança. E, gente, não adianta, se nós temos uma igreja, nós temos o pastor, ele é o líder, nós somos os liderados. Se eu me rebelo contra ele, eu vou ficar confusa. E acabo perdendo o foco. Que aí eu vou, mas eu vou sair da igreja porque eu me decepcionei. Quem nunca ouviu isso? Então, a mesma coisa, Jeremias observou ali naquele contexto que houve esse descuido por parte dos sacerdotes. E aquilo trouxe uma desorganização, as pessoas ficaram confusas, ficaram perdidas. Então, elas começaram a procurar se exemplar, se espelhar nas nações que não tinham o nosso Deus como Senhor deles, que não tinha aliança com Deus. E o que acontece? Veio lá, Jeremias veio, profetiza, vai dizendo para que se eles não se voltassem para Deus, viria o inimigo lá do norte, que a gente sabe lá mais na frente, que é a Babilônia, seriam levados cativos. E metade desse povo foi extinto. Olha o perigo. E às vezes a gente pensa que não é, a gente fica na brincadeira. Mas Deus é amor, e a gente esquece que Ele tem um juízo da parte dEle. E nesse negócio de Deus é amor, a gente se perde. E quando sobrevém o juízo de Deus, a gente fica sem entender o que foi que houve. Ou nos fingimos de desentendido, né? Para nós que conhecemos a palavra, a gente tem que ter muito cuidado. Então, esse capítulo 5, pastor, e o capítulo 6, eu daria o tema aqui de um coração obstinado. Então, esse povo, eles continuam com esse coração obstinado. Ou seja, eles estão irredutíveis. Eles simplesmente se rebelaram contra Deus. É uma revolta, gente, que nada do que o profeta vai dizer para eles, mesmo ali com a iminência de um ataque, para destruir esse povo, nem assim eles se voltam para Deus. E é porque é um povo eleito, é um povo que viveu ali e experimentou e testemunhou, eram descendentes de homens que lá do início de Gênesis, Deus fez promessas. Como o próprio irmão Tiago falou aqui, né? Lá de Abraão, que Deus falou, olha, tu é tão abençoado que aqueles que tu abençoar, eu os abençoarei. Aqueles que tu amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Gente, que aliança é essa? Que autoridade é essa com a palavra de Deus? Você já imaginou você ter essa autoridade que Deus te deu? E assim mesmo você se rebelar?
Então, o profeta Jeremias, ele vê que aquele comportamento, então ele conclui que ali completamente as pessoas perderam esse temor, ou seja, a adoração a Deus. E eles se tornam cegos, surdos. Eles veem, mas não veem. Eles ouvem, mas não ouvem. Por isso o Senhor, ele reforça que eles servirão como escravos em uma terra estranha por causa dessa obediência. Ou seja, escolhas têm consequências. É aí que entra o juízo de Deus. A gente acha que Deus só é amor. Ele é amor. Com certeza, isso daí ninguém questiona. Eu nem discuto. Porque a prova maior desse amor é quando ele dá o seu próprio filho para que nós venhamos alcançar a salvação. Que é a prova de amor maior do que essa. Mas ele é juiz. E nós, quando a gente faz escolhas que vai contra Deus, nós temos que estar preparados para essas consequências. E o que acontece com o povo rebelde é que eles fazem as suas escolhas e acham que não tem que arcar com as consequências. Então, a vida longe de Deus, amados, ela é impiedosa e má. Não há benefício longe do Senhor. Só vem tribulações. Então, aqui, para a gente voltar naquela nossa metodologia, né, dos versos, para a gente ter um entendimento, né, essa foi a introdução. Agora aqui, quem quiser anotar, quem tiver aí como anotar, né, do capítulo 5, então do verso 1 ao verso 6, aqui o profeta Jeremias, ele vai estar falando que a rebeldia é grande. Né? Nós lemos até o 4. Aí o 5 diz, irei aos grandes. Aí ele vem aqui, ó. Irei aos grandes e falarei com eles. Porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo de seu Deus. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras. O verso 6. Por isso, olha, isso aqui é essas feras aqui é um outro sinal que o profeta Jeremias dá ao povo. Ó. 6. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, e um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas apostasias. Então, essas 3 feras selvagens que o profeta fala aqui, ele também é um sinal para o povo. Mas lá na frente a gente vai ver o significado. Então, verso 1 ao 6, a rebeldia é grande. Então, o profeta continua chamando a atenção, mas o povo está rebelde, o povo ele não volta por nada. Né? Do capítulo 7, do verso 7 ao 13, aí aqui é aquilo que a gente já falou, né? O temor desaparece. Então é onde o profeta vai perceber que o povo deixaram de adorar a Deus. Que eles buscaram deuses falsos, que eles buscaram coisas do mundo, porque todo mundo fazia, porque que eles também não faziam. Isso chama-se rebeldia. Do verso 14 ao 19, aí é onde nós já lemos aqui, né? Que é onde Deus levará esse povo escravos em terra estranha. Que é quando ele vai levar esse povo a cativeiro, né? Do verso 20 ao 29, coração obstinado, como a gente leu aqui, né? Do 20 ao 29. Anunciar isto, é porque eu estou pensando que a gente leu todo, fui eu que li sozinha, né? Então, lá no 20, ele diz assim, anunciar isto na casa de Jacó, e fazei ouvir em Judá. Ouvir em Judá. Aí o 21, ouve agora isto, ó povo louco e sem coração. Olha aqui só, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Então, do verso 20 até o 29... um povo que continua com o coração obstinado. Gente, olha só. Olha, eu lendo os 2 capítulos, eu tinha esquecido como que o livro de Jeremias ele é pesado.
como que o profeta fala de forma dura para esse povo. E nem isso faz com que eles voltem, porque a gente sabe, né, pastor, até agora o que a gente já estudou aqui, que Deus sempre fala, Deus está falando do juízo dele, mas Deus também está dando a solução. Arrependei-vos, voltai, voltem, se arrependam. Que Deus, olha, e nesse capítulo 5 e 6, o profeta fala claramente, se vocês se arrependerem, vocês serão livres, poupados desse juízo. Mas é por isso que eles têm um coração obstinado. O que é obstinado? É aquilo que quando você se determina, nada te detém. A obstinação, por um lado, ela é boa, né? Quando você tem um objetivo de vida, quando você tem posso ser obstinada na obra do Senhor, mas esse obstinado deles aqui não foi legal. Foi rebeldia, a gente sabe que Deus abomina a rebeldia, né? E do verso 30, porque do capítulo 5 são 31 versos, e do verso 30 ao 31 é coisa espantosa e horrível. No 29, não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Olha a pergunta que Deus, é uma pergunta retórica, porque ele faz uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta. Aí o 30, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Aí o 31, os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disto? Aí aqui no 5, né, a gente percebe que o profeta Jeremias, ele percebe que não adianta ele estar falando essas coisas para o povo. Então ele entende que ele precisa chegar aos sacerdotes. Mas lá ele se decepciona. A decepção dele ainda é maior, porque ele chega nos sacerdotes, nos líderes, e ele descobre que eles já foram corrompidos também. Que eles estão aqui, na mão, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O que ele está dizendo? O povo não se rebelou contra os falsos ensinamentos dos sacerdotes, mas se rebelaram contra Deus. Ou seja, os sacerdotes estão com uma postura contrária àquilo que era para ser tomado, e o povo vai com eles. Exatamente. Exatamente. Porque se eles fossem, olha aqui no início, qual foi aqui que a gente... lá no verso 1, olha aqui, dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, e vê se achais alguém, isso aqui remete a quem, gente? Ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Onde foi que nós já vimos isso? Lá atrás, Sodoma. Mas aqui a situação se complica, irmão Tiago. Porque lá em Sodoma, teve alguém que foi salvo. Foi Ló. E aqui, ninguém. Todos estavam corrompidos. Ainda há pouco, quando a gente veio na questão do meu irmão, e eu cheguei um pouco atrasado, né? E assim que eu cheguei, assim que a gente passou pelo lugar, ele tinha um rapaz assim que estava pedindo prato de comida, né? E aí ele disse assim, Léo, por que existe a fome? Já que Deus é existente, né? E algumas perguntas que algumas pessoas fazem. E aí eu respondi para ele. Disse, olha, a fome em si não é um problema religioso, é um problema social. Então, os grandes que deveriam poupar o povo de passar a fome, estão comendo dentro das suas casas, das suas melhores casas, o povo está passando necessidade. E, infelizmente, a gente dá culpa a Deus por algo que ele não é culpado. A consequência não vai para ele. É aquela história, escolhas, consequências. Diga. Tudo que falou aí, eu até mandei uma tese de doutorado para o pastor, só mandei o arquivo, né? Aí a teoria todinha que o rapaz publica, né? No TCC, disse até no pastor, não, esquece tudo que eu disse aí, pastor.
Sim. Porque aí entra um outro detalhe, né? Nós já estamos aqui no tipo doutrinado, entrando, sabe? Né? Aí entra um outro detalhe, a falta de discernimento espiritual. Sim. Né? Ou seja, Deus está cobrando muito mais dos sacerdotes, porque você percebe que me parece que ele é levado, os sacerdotes eram levados pelo rumo das coisas. Então é mais ou menos um pastor. Por exemplo, o pastor é alguém que ele é amigo de todos, mas ele ouve todos, mas ele não coloca em prática tudo que você falou. Então você pode até dizer assim, pastor, né? Eu acho que seria bom o senhor fazer assim na igreja. Aí ele vai, diante do que você falou, ele vai meio que fazer Uma análise. para ver se a igreja tem necessidade de colocar aquilo que você acha que é certo. Porque nem tudo aquilo que você acha que é certo para a igreja pode ser tão certo para a igreja, pode corromper os princípios que ela já tinha sido estabelecida. Que é falta, você percebe aí que você percebe, o povo se alegrava pelos sacerdotes, não porque os sacerdotes eram sacerdotes, mas é porque eles faziam o que eles gostavam. Ou seja, falando forma mais clara, eles ficavam ao Deus dará, e cada um fazia o que queria e ninguém ia lá e chamava atenção. Resumindo. É mais ou menos do que a gente vive hoje, por exemplo, com um pastor. Posso falar exemplo com um pastor. Então, é mais ou menos assim, quando a gente faz as coisas que as pessoas querem, as pessoas dizem assim, é o meu pastor, ele é um de Deus, é uma bênção. Quando ele lhe trava daquilo que ele não quer, que você quer, você começa a dizer, então o pastor não é um de Deus não, porque eu mandei ele colocar isso e ele não quis colocar. Não, a responsabilidade da igreja está sobre ele, a responsabilidade sua é passar para ele. Agora ele passa para Deus. Se Deus responder que não, não. Exatamente. Não, no 6 ele não. Não, no 6 ele não. Não, não é Joaquim, não. Peraí, deixa eu anotar bem aqui, porque é muita informação. Se eu falar assim, no tempo do rei, né? Qual era o rei? Deixa eu voltar aqui, porque isso aqui a gente só vai ser citado lá no primeiro, não é? Lá no capítulo 1. De Jeremias, a palavra do Senhor, Josias, o reinado de Josias. Porque só vai ser citado mesmo lá no primeiro capítulo, então a gente tem que voltar um pouco. Ele aí do 2, do 4 em diante, você percebe que não se fala mais, cita o nome do rei. Ele só vai mesmo exortar o povo, entendeu? Mas aqui pelo capítulo 1, aqui é no tempo do rei Josias. Tá? É porque eu tive que voltar um pouco, porque realmente muita informação. Se ele profetizou. Eu vi, né? Inclusive foi até na quarta-feira passada. Sim. Mas o que o profeta Jeremias falou acabou não acontecendo. Não, Sim. não aconteceu. Só que algumas coisas que ele fala é que de fato não se concretiza na prática. Sim. Mas era Deus já chamando o povo. Sim. Isso, justamente. Porque, na verdade, o livro de Jeremias é esse pisca-alerta, é esse alarme. Não, e aqui ó, uma coisa vai puxando a outra, e você tem que esmiuçar mesmo. Vou dar um exemplo prático, né? Comigo, o caso daquele casal, né, que veio aqui da igreja. Sim. O livramento. Sim. Mais ou menos isso, por exemplo, é o livramento que é invisível. Sim. Né? De fato. E você não vê. Agora, o que Deus espera é que eles não testem para acontecer. Porque se eles testarem, vai acontecer e vão culpar a Deus. Deus já alertou eles antes, né? Não assim. Então, gente, aqui. Então, as razões para o julgamento, né, do povo, elas são anunciadas especificamente nesse capítulo 5, né? Então, Judá, do verso 1 ao 3, é que a gente vê aqui que Judá ela será julgada por causa de sua corrupção.
né, que é gerada pela sua desobediência. Então, Deus enviou Jeremias a Jerusalém com o objetivo de encontrar alguém obediente à sua vontade, que ele não encontrou, né? Infelizmente, né, a busca foi menos frutífera do que a feita em Sodoma, como a gente viu, né, que tem lá em Gênesis 18, né, que a gente sabe. Pois eles se recusaram a se arrepender, que era isso que Deus falava. O profeta estava ali dizendo tudo que eles iam sofrer, tudo que eles iam se tornar escravos de uma nação estranha, numa terra estranha. Mas Deus dizia, mas o contraponto era: arrependam-se, voltem, me busquem novamente, volta o temor a mim. Mas o povo, como a gente já leu aqui, ele se fez surdo, se fez de surdo e cego, né? Eu acho que é porque, eu não sei se pastor, pelo que eu já vi, que eu já li o livro de Jeremias todo há mais tempo, mas Deus está renovando tudo. Pelo que eu entendo, é porque o povo mesmo, irmã, estava cego. Porque, como a gente leu aqui, ele diz que o povo tem olhos, mas não viam, tinha ouvidos, mas não ouviu. É porque ele estava tão obstinado na rebeldia que para eles... Ora, irmã, se o Jeremias chegou ali, vamos dizer assim, de paraquedas, vamos dizer, no momento que aquele povo ali, ele já tinha uma liderança. Ele já está, é a mesma coisa que o pastor Leandro é o nosso pastor, há 10 anos. Então, a gente confia nele, a gente sabe que ele é um homem de Deus. Os ensinamentos dele aqui estão embasados na Bíblia. Então, aquilo que ele nos orienta, a gente faz, não é isso? De repente, chega um outro pastor e, de repente, o pastor Leandro já não é mais aquela autoridade, já chega um outro pastor indo contra tudo aquilo que o pastor Leandro fala. Porque a verdade deles era a verdade deles. Como é, irmã, que eu vivo uma ilusão, de repente alguém me choca. A senhora acha que eu vou aceitar facilmente? Então, não é que Jeremias não tinha... é o meu entendimento, pelo que eu conheço. Não sei se o pastor vai discordar. Então, não é que eles viam algo no profeta Jeremias e não acreditavam. Até porque, irmã Graça, que foi que a gente já estudou, ele é de uma linhagem sacerdotal. Então, ele não teria como... Então, exata, olha como Deus ele é cuidadoso. Então, Deus levanta o profeta Jeremias já sabendo que ele vem de uma linhagem de sacerdotes. Exatamente. Mas isso não... Exatamente. E complementando, talvez o período de Jeremias foi um dos períodos mais difíceis, porque ele diz aqui no versículo 13, né? Que ali ele fala mentira, ele fala: os profetas não passam de vento. Sim. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Isso, aí eu fui ver aqui uma cronologia, e é mais ou menos 80 anos deles para Isaías. Sim. Tipo assim, o tempo mata a gente. Que querendo ou não, vai ficando distante, né? Vai ficando mais distante aquele. Então, assim, e o profeta Jeremias, a gente sabe, ele foi preso, ele sofreu muita perseguição por essa verdade que ele levava. Uhum. Oi, diga. Sim. Mas
Mas aqui, ó, mas no capítulo 5 se fala mais, ele fala mais aqui para Judá. Já no 6, ele já vai falar mais em Israel, diretamente para Israel. É do reino do norte e o reino do sul. Essa divisão era um só, era um contexto só, né? Então, aqui a gente voltando aqui para fazer um resumo rápido, aí lá do verso 4 e o 6, no qual ele vai falar das feras, que é um outro sinal que ele usa, né? Então, a referência do profeta Jeremias aos 3 animais selvagens, ele está simplesmente dizendo que ele está simplesmente retratando o castigo vindouro, aquilo que há de vir, que viria sobre o povo. Pois, é o leão, o lobo e o leopardo. Exatamente, porque são feras selvagens, olha só. Pois ao romper com o jugo do Senhor, Judá se abriu para o ataque de feras saqueadoras. As feras simbolizavam os estragos do ataque da Babilônia a Judá. Simples, representativo. Porque, olha, para quem é do interior, essas questões... Feras selvagens, se você lidar, você topar, você não se cuidar, se você não fizer uma proteção, por exemplo, criação de animais, né? Que para nós aqui na nossa região, nós acho que nós não temos lobos, mas nós temos outros tipos de predadores que atacam raposa, que atacam um rebanho de ovelhas. Ou um galinheiro, enfim. Nós temos raposas, há quem diga que naquela região, mas ali há onças, né? Ali do divisa com o Pará e tudo, lá na própria... Então, se eu não cuidar do meu rebanho, se eu não fizer um aprisco, se à noite eu não vigiar, o que vai acontecer? Essas feras, elas vão atacar, elas vão fazer uma destruição. Então, é por isso que o profeta ela usa essas feras selvagens. Porque essas feras, ó, o leão, o lobo e o leopardo, na natureza, eles são predadores. Sírios, a Síria, porque é uma delas que ele vai lá. Exatamente. Exatamente, porque são os inimigos que depois vêm sobre eles, né? Então é simplesmente isso, porque quando romperam, eles tiraram o guarda, eles tiraram o vigia de Israel, que nunca dorme, eles deixaram o portão do seu rebanho, que guardava o seu rebanho, eles deixaram desprotegido. Totalmente vulnerável. Então, o ataque do inimigo era iminente. O profeta ele está dizendo que este ataque é iminente. Mas eles, na sua rebeldia, na dureza do seu coração, eles fizeram foi escancarar os portões. Oh, irmã, enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu digo, meu Deus, essa palavra nunca esteve tão atual como os dias de hoje. Tão atual como os dias de hoje. E detalhe, a gente desobedece, a gente endurece o coração, Deus está falando através da palavra, através do culto, através da forma como Ele quer falar. E a gente continua rebelde, a gente continua desobedecendo. Aí quando vem o juízo, aí a gente vai buscar Deus, correr para Deus, chorando. Sendo que Deus te deu todos os alertas, todos os alarmes ali, ó. Porque quando eu ligo o pisca-alerta do carro, eu estou dizendo para o motorista que vem atrás que há um perigo eminente à frente. Que há algum tipo de ameaça à frente. Então, quem vem atrás e vê o pisca-alerta do carro, ele já vai diminuir, ele já vai ficar cauteloso. Jeremias viu, exatamente. E isso é prejudicial no nosso tempo, porque às vezes Deus levanta uns para alertar o povo, mas o povo ele não vê o que mundo que Deus está olhando. Sim. Ele fica dizendo, isso não vai acontecer, isso é bobagem, isso é conversa, piada. Pastor, algo incrível. Antes de eu me sentar para fazer meu estudo, por incrível que pareça, eu dei uma olhadinha lá no meu Instagram e eu sigo o pastor Zé Carlos.
sei se tem mais alguém que segue, né? Que é o presidente lá, que ele é assembleiano mesmo. Pense. E assim, e ontem lá ele postou um negócio lá, ele fez uma postagem falando, eu não vou nem citar o nome aqui, mas que de uma pregação do missionário R.R. Soares, no qual ele confrontava a igreja, porque, gente, nós não estamos mais no tempo de ficar brincando, só que Deus é amor, Deus é amor. Olha, o final dos tempos está se aproximando, nós temos que pregar, como o pastor tem falado aqui, sobre salvação. E salvação é confronto da verdade, daquilo que tu está fazendo de certo e aquilo que tu está fazendo de errado. Se tu estiver fazendo errado, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse povo. Vai ser extinto, vai ser riscado do livro da vida. E ele pregou isso. Aí ele pregou sobre lá as abominações para Deus, que não entra no reino do céu. Aí ele falou sobre homossexualismo, falou sobre tudo que a Bíblia está dizendo. Que é abominável a Deus. Aí teve lá um famosinho lá que criticou duramente o pastor, porque ele disse que pregação é essa? Você tem que pregar o amor, porque Jesus Cristo é o amor. Aí quando foi à tarde, à noite, eu fui fazer o estudo. Eu digo, olha aí, Jesus. É essa verdade que esse povo, irmã Graça, quando a senhora falou se eles viam algo que eles achavam que não era de Deus no profeta, não era isso. É porque eles não queriam deixar de praticar o pecado. Porque eles experimentaram e gostaram. Então eles queriam que os sacerdotes deles, os seus líderes, passavam a mão na sua cabeça. É o que acontece com muitos pastores, com muitas igrejas que pregam aquilo que as minhas ovelhas querem, porque se eu desagradar as minhas ovelhas, essa ovelha vai-se embora, eu vou perder, e eu estou pensando no seu dízimo, eu estou pensando nas vantagens físicas que essa ovelha traz para mim. Ou seja, exaltação não é uma arma. Não é. Se usa só o amor de Deus, mas esquece de usar o juízo, de pregar o juízo. Por isso eu estou falando muito sério, que está um pouco complicado pregar a verdade para esse novo povo que se levantou com essa novamente, porque hoje, por exemplo, tudo que a senhora prega em cima do altar, se eu estou fazendo, eu me firo. Eu começo a dizer assim, ó, a irmã sabe pregando porque é para mim, porque ela sabe o que eu estou fazendo, entendeu? Então a gente está acabando de matar esta Bíblia, né? E a gente deveria louvar a Deus, Senhor, que o Senhor continue levantando mais pessoas que têm esse comprometimento. Claro. Para nos alertar, porque Deus está alertando. Aí ele já começa logo a interter o irmão com ele. Ó, tá vendo? Ó, essa pregação do Tiago é pra mim. Ele tá sabendo alguma coisa que eu fui lá. Ó, tá vendo? Observa, presta atenção. Não, mas vamos rever de novo. Observa se não foi verdade. Aí ele começa a ver os pontos. Ou seja, Cria uma perseguição que não existe. Porque a Bíblia, ela é confronto, gente. Bíblia é confronto. confrontado pelo aquilo que a senhora está ensinando, é porque E aí não é que entra a mudança, não é quando eu reconheço. Eu me incomodo, porque, gente, nunca, realmente não é bom você ter a verdade escancarada na tua cara. E aquele confronto de que eu estou errado é ruim. Gente, se eu disser bem, Kiki, eu aceito de boa. Não é, porque nós somos humanos, nós temos um negóciozinho de uma personalidade, de um orgulho, de um amor próprio ferido. Mas o erro não é nisso, não é você ficar, poxa vida. O erro é você entender que você está errado e passar por cima. E endurecer o coração para aquela verdade. Agora, a partir do momento que eu entendo, por mais que doa, receber aquela verdade, então, aí eu tenho que ligar meu pisca-alerta. Meu Deus. Aí sabe o que acontece, amados? Quando eu recebo uma palavra que confronta com algo que eu penso que eu estou certa, sabe o que eu faço? Eu fico extasiada, eu fico impactada. Eu digo, Senhor, o Senhor me ama mesmo. Senhor, o Senhor me ama. Porque se tu não me amasse, o Senhor me deixaria nessa cegueira. O Senhor me deixaria ir para o professor que eu tinha
na faculdade de cálculo, o quadro, qual é o tamanho dessa parede? Ele enchia um cálculo, uma equaçãozinha, era a parede todinha, aí ele terminava. Entenderam? Nós estávamos ainda lá na primeira. E ele, quem não entendeu vai para o quinto. Vala-me Deus. Então, assim, a gente fala assim brincando, mas para descontrair um pouco. Mas é sério, gente. Verdades que venham te confrontar, agradeça a Deus, porque se confronta, se te incomodou, se te despertou, Deus ligou alerta para você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer te resgatar. Deus, Ele não quer que você prove o juízo dele, porque Ele ficou aqui no livro de Jeremias todinho, profeta Jeremias falando, e palavras duras. Que era para ver se esse povo, irmã, se despertava, voltavam atrás. Mas todo o tempo, irmão Tiago, mesmo com as palavras duras que o profeta falava para o povo, mas ele vinha com aquele contraponto. Se arrependam. Sim. Exatamente. Vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. São bastardos. Ilegítimos. Aquilo que a gente já acho que foi na EBD, não foi, irmã? Que nós já falamos sobre isso. Ele diz, ora, se o pai, né, natural, humano, chama atenção, e nós respeitamos e recebemos, é porque nós sabemos que é porque Ele quer o nosso bem. Quiçá Deus. Que Ele é o dono da salvação. Analisando aquela novela Gênesis, a novela Gênesis, estava fazendo uma análise dela, e tem uma parte que, por exemplo, quando a gente tem a bênção, né, de Jacó para todos os filhos, para as 12 tribos, e aí sempre tem um que é aleatório, né, ele sai para cá e vai resolver a vida dele, e entre eles era justamente Judá, e um dos filhos de Judá, né, aparece até na novela, depois eu fui até ver um texto bíblico, ver se é aquilo comprovado, por exemplo, coloca o texto para a gente analisar, né, se estava coerente com a Bíblia. E era algo tão perigoso você discutir com seu pai, que você se submetia à vontade dele, mas que não era sua. Porque se você ousasse responder para o teu pai que aquilo era errado, você era fulminado por uma doença terrível. Entendeu? Afronta E hoje não, a gente vê, né? Hoje não tem mais esse respeito, nem ao pastor, nem aos pais. Não, se um pai chamar a atenção do filho, o filho diz logo, vou chamar a polícia. Enfim. Oh. Então, lá no do verso 7 ou 9, a gente já vê ali a questão que o profeta continua levando sobre a idolatria e o adultério. Né? Então, ali Deus ele faz ajudar duas perguntas retóricas que a gente leu, lembra? Que Deus faz duas perguntas. Ele perguntou por que deveria perdoar Judá, que nós vimos lá no verso 7, como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e jura pelos que não são deuses. Aí, ó, depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. É muito dura as palavras que Deus manda para o povo, gente. Aí ele faz outra pergunta, a segunda pergunta. Ele perguntou por que deveria não punir Judá por seu pecado, lá no verso 9. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Ela é retórica porque a pergunta a gente já sabe a resposta. Ele está perguntando o óbvio. Né? Então, Deus, ele se prontificou. Ele estava falando palavras duras, palavras que chegam até a amedrontar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ficava todo o tempo. Mas voltem, voltem, voltem. Se arrependam, que assim eu livrarei vocês desse castigo. É aquela história como o pastor acabou de ler aqui em Hebreus. Então, por causa de sua idolatria e adultério, né, que ele fez essa pergunta, pois adoravam eles adoravam, né, falsos deuses, ou seja, eles seguiram uma tendência da época. Né? Já do verso 10 ao 19, já fala aqui sobre o abandono do povo.
que abandonaram a Deus. Judá, a videira verdadeira, escolhida por Deus, havia se tornado uma videira brava. Está lá em Jeremias, bem que no capítulo 2, 21, rapidinho. Ó. Sempre teve. Sempre teve. A vida, tanto, ó, bem que, ó, a questão diz bem que no verso 21, isso aqui que a gente leu, que é sobre a videira verdadeira, porque esse povo, irmã Graça, é o plano de Deus, porque eles são a videira verdadeira, ou seja, eles são os originais. O 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Tem uma ilustração, eu estou vendo aí no capítulo 6. Não, 2:21, pastor, que foi a referência. Não, meu pastor, desculpa. Desde ontem, né, pastor? Então Deus, ele fica. Então aqui Deus, ele vê, ele declara que Judá deixou de ser a verdadeira videira para se tornar uma videira brava. Qual é no interior que a gente diz, eita, mato bravo, menino. É um mato bravo, o que quer dizer que tem toda espécie de mato ali. Mas não tem um que dá fruta. A erva daninha. Exatamente. É isso que Deus fala. Então, aí Deus, por causa disso, ele chama os invasores a atravessar as vinhas de Judá e podar os ramos mortos. E a nação não seria destruída, como a gente já falou lá nos estudos anteriores, né? Completamente, mas aqueles que não pertenciam ao Senhor seriam removidos em julgamento. Lembra que só a metade seria extinta, né? Os remanescentes ficariam, viu? Então, aqui para a gente concluir o capítulo 5, do verso 20 ao 31, Judá decidiu não conhecer a Deus. Como a gente já viu, ele tinha olhos e ouvidos, mas não ouviu e nem viu. Né? Judá se recusou a temer, aqui é o resumo, ou reverenciar a Deus. Olha só, achei interessante isso aqui. Ó. Até o mar permanece dentro da sua barreira eterna. O mar, ele não sai, ele não fica todo o tempo ali dentro da sua barreira. Mas o povo de Judá se recusou a permanecer dentro dos limites da aliança com Deus. Deixaram de ser a videira verdadeira, se misturaram, plantaram outros tipos de planta que contaminou aquele. Você trabalha com monocultura, você cultiva soja, né? Você tem uma plantação de soja. Então, tu vai lidar só com soja. Tu não pode plantar outra coisa. No dia que tu plantar algo fora daquela linhagem, tu vai contaminar a tua produção. Sabe por quê? Porque outros tipos de cultura que eu digo de vegetação, de plantação, que eu vou cultivar, ela pode trazer algum tipo de praga e vai contaminar aquela minha plantação que eu tenho tanto cuidado. E aí vai roubar o oxigênio, as raízes são maiores, vai roubar a água daquela, enfim, vai trazer prejuízo. Então foi isso que Judá fez. Ela inseriu outros tipos de cultivos para dentro do seu limite, da sua cultura. Ela deixou de ser monocultura para ser silvicultura. Isso na minha linguagem, porque silvicultura já é uma plantação que eu posso aproveitar o meu quintal, eu posso aproveitar uma área que eu tenho que tem manga, banana, laranja, e eu posso fazer outros tipos de cultivo. Posso até colocar perto, criar gado, criar bovino, caprino, entendeu? Então, pode, mas ali eu vou tomar os meus cuidados. Mas vai deixar, de alguma forma, de ser algo, eu vou deixar de estar produzindo algo 100%, porque eu já fiz uma misturada, né? Então, por isso que ele diz, era fiel.
a semente, a vide excelente. Por quê? Porque só era aquele tipo de cultivo que Deus fez. Eu gosto muito dessas referências, porque se você for analisar, é verdade. Olha, Deus, ele não complica, como o irmão aqui falou. Eu sempre digo, a Bíblia, as coisas de Deus não são complicadas, porque ele te traz exemplos do nosso dia a dia. Nossa, aí faz aquele floreio, aquilo. Não, mas isso não é isso, não é isso. Aí depois neguinho fica, ó, e não sabe por que foi. Tem coisas da Bíblia que é bom a gente deixar, irmã Diaconisa Ivone, do jeito que está. A gente Deus, ele só, eu digo muito, Senhor, eu quero que tu me traga o entendimento da tua palavra, mas aquilo dentro que o meu pensamento, que o meu psicológico, que a minha mente vai aguentar. Porque o que passar disso, eu nem quero nem saber. E Deus, ele não é mau nem irresponsável, né? Para nos sobrecarregar com algo que a gente não vai ter compreensão. Glória a Deus por isso, né? Então até o mar, né? Então se recusaram a ver a mão graciosa de Deus em ação, fornecendo-lhe as chuvas de outono e primavera que asseguravam a colheita. Gente, eu achei isso aqui tão interessante, que Deus, ele fala aqui sobre é lá no verso 24, olha. Eu aprendi, bem aqui nesse estudo, porque eu ainda não tinha me atentado, que quando ele diz, lá no verso 24 do 5, e não dizem no seu coração, temamos, né, de temer, agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Ou seja, a chuva temporã, que ele vem, que aqui diz aqui, ele fornece as chuvas de outono, quer dizer, chuvas de outono e as chuvas de primavera. A temporã e que é a seródia, né, pastor? Mas aqui está tardia, né? Então, quer dizer, a chuva que vem no outono e a chuva que vem na primavera. Pois é. Exatamente. Ou seja, de uma estação a outra, Deus nunca deixou que eles não faltar nada para que eles sempre tiveram subsídios, né, para cultivar. É o que acontece na nossa vida, gente. Isso trazendo para nós é obediência. Deus, ele nunca deixa de nos sustentar. Podemos estar passando por tempos difíceis, situações difíceis, as coisas podem ficar mais apertadas, mas ele nunca deixa de trazer uma solução. Ele não eu creio nessa palavra, porque ele diz que um justo nunca mendigará o pão. Porque é isso que ele faz. A irmã, o pastor, que eu nunca me esqueço do testemunho do peixe, pastor. Da irmã Ivone, mais recente. E eu creio que todo mundo aqui tem um testemunho que Deus te tirou de uma situação de que tu achava que tu ia passar fome, que tu ia ficar desabrigada. Ou seja, nas tuas necessidades. É aquilo que eu sempre digo. Milagre de Deus, para a gente crer que Deus é o Deus do impossível, não é que ele vai jogar lá do céu, abrir lá uma concessionária e jogar um carro, pá, na minha porta. Não é que ele vai pegar a minha carteira de trabalho lá do céu e pá, carimbar e está aqui. Não, não é isso. Milagres são as nossas pequenas necessidades, que só nós sabemos, e Deus, que nós só partilhamos com Deus, irmã Karina, e Ele vem lá e Ele te atende. Aí a gente diz assim, meu Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é bom, e a gente vem dar testemunho, né? Aí por que a gente também não toma essa ciência? Quando Deus, a palavra de Deus, confronta uma verdade conosco, a gente devia vir aqui também testemunhar. Porque Deus, ele continua nos amando. Ele nos ama. Quando ele vem, entra com suas providências e não nos deixa passar fome, não nos deixa passar frio, não nos deixa desabrigado. Ele cura uma enfermidade em nós ou na nossa família. Ele te tira de uma situação de desespero que só você tinha ciência e ele. E quando essa verdade, porque então, quando essa verdade vem nos confrontar, faz com que nós ligamos o nosso pisca-alerta, porque também a gente não vem, olha gente, isso serve para mim também, porque olha Senhor, muito obrigado, tu me ama, porque eu tenho essa consciência, Senhor, o Senhor me ama demais.
Mas aí, irmã, mas a tristeza, eu entendi aquilo que eu falei. Não é fácil a gente aceitar uma verdade sobre nós, não é. Eu falei, a tristeza é isso. Mas só que a alegria, ela tem que vir. Aí vamos lá, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem de manhã. Essa tristeza, que pode até nos levar ao choro, quando essa verdade nos confronta, mas aí quando é no outro dia, nós temos que refletir. Mas Deus, Ele me exortou, porque Ele não quer que eu pereça. Mas às vezes também pode ser difícil até pela situação, né, irmã? Que a gente não quer nem que as pessoas saibam que nós... Eu entendo, porque realmente é difícil. Mas pelo menos que nós venhamos na nossa intimidade, nos alegrarmos em Deus quando essa verdade vier nos confrontar para a nossa salvação. Sim. Aqui não é para dizer que temos que vir testemunhar. Foi só uma observação que eu fiz, porque muitas das vezes a gente esquece que essa exortação, que essa verdade confrontada, é porque aí é que o amor de Deus, irmã Nilce, se faz presente, porque Ele não quer riscar o nosso nome do livro da vida. Que é o testemunho. Lembra que a gente já pregou aqui sobre mudança? Aceitação, salvação é que reconhecer os nossos erros, nos arrependemos e pedir perdão a Deus e confessar Jesus, né? É o que Deus falava aqui para o povo, se arrependam, se arrependam. E a mudança é deixarmos de fazer as coisas que nos afastavam da presença de Deus e mudarmos, termos o nosso caráter moldados ao caráter de Cristo, né? Então, assim, mas o importante, irmã, isso aí foi só uma observação que eu fiz, mas o importante mesmo é que nós venhamos ter consciência do amor de Deus quando Ele vem nos confrontar com a verdade dEle com a nossa falsa verdade. Sim. É consequência, lembra? Consequência das nossas escolhas, lembra? Pastor, aqui a gente consegui concluir só o capítulo 5. Que aí eu fiz o estudo do 6, mas o tempo ficou muito... Porque assim, gente, eu acho assim que o tempo... a meta é sempre 2 capítulos por estudo. Mas assim, eu acho que o bom disso aqui, amados, é isso, é o debate. Sabe? É porque é um culto de ensinamento, né? Aqui eu tiro minhas dúvidas com vocês tiram a dúvida comigo, porque eu também tiro. Quando o pastor entra com a observação, aí eu digo, é mesmo, desse jeito. Não é, gente? É bom, né? Eita, Jesus, gente, é bom. E eu tô assim, olha, só para a gente encerrar bem aqui. Não. Não deixe, irmãos, não deixe de falar. Pois é, porque eu me sinto satisfeita, eu me sinto realizada. Não deu, porque todo mundo sabe aqui que eu amo falar, e falar da palavra de Deus, então, se deixar, nós vira à noite. Mas eu sei que nós temos um tempo, irmã Karina, mas se esse tempo a gente não conseguir concluir todo o estudo, mas eu fico satisfeita com isso aqui, porque vocês interagem comigo. E se há essa interação, eu sinto que eu estou sendo aprovada, que vocês estão entendendo o que está se passando, que vocês estão tendo um bom entendimento. Então, como eu sempre digo, né, eu sempre coloco, Senhor, abre a minha mente, meu coração,
que não seja eu, mas que eu seja a boca do teu Espírito Santo, porque eu também, mesmo eu fazendo meu pré-estudo, minha pré-análise, tem coisas que ainda fica aqui martelando. E por incrível que pareça, quando eu chego aqui, que eu começo a falar, e que vocês também, muitas das vezes não são nem perguntas, vocês só dão um gancho, elencam algo que eu comecei, e o que vocês falam, acrescentam, pastor, já me ajuda a entender melhor. Então, eu sou muito grata. Só para a gente encerrar aqui, que nós concluímos aqui o capítulo 5, né? E só para concluir em cima disso aqui. Eu creio, irmã, que o pastor sabe, a irmã Cléo não está aqui, que quando eu voltei de viagem em outubro, eu fiquei muito tempo fora, né? Eu fiquei muito tempo longe da igreja. Houve a questão da pandemia. Eu tentei congregar onde eu estava, mas tudo fechado. Então, gente, um esfriamento, nem que você não queira. Por mais que eu fizesse as minhas orações, lesse a palavra, mas não é a mesma coisa de estar aqui. Que foi que eu falei com o meu pastor quando eu cheguei? Pastor, eu estou tão preocupada, eu estou me sentindo tão fria. Gente, tinha noite que eu ficava no desespero. Até para me orar, eu não conseguia. Eu dizia, hoje eu vou orar. Eu vou começar a minha oração hoje de novo. E esse amanhã nunca chegava, esse hoje nunca chegava. Eu sempre ficava retardando ali aquele início. Mas, ao mesmo tempo, irmã princesa, eu tinha consciência e isso me deixava doente. Olha a verdade de Deus me confrontando. Porque eu tinha consciência de quanto mais eu protelasse, voltar para as minhas orações, para o meu estudo bíblico, eu estava desagradando a Deus. E eu sentia assim como se Deus estivesse falando bem aqui, ó. A mesma coisa que o profeta Jeremias estava falando para esse povo, eu sentia, eu digo, meu Deus, meu pisca-alerta, Deus está ligando meu pisca-alerta. Falei, meu pastor, me ajuda. Tirei forças de onde eu não sabia que tinha, porque Deus viu. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, não me deixa sair, não saia da minha presença. Que a tua presença não saia de mim, da minha vida. Se eu preciso de... Olha, Senhor, se o Senhor sair da minha vida, se tua presença sair da minha vida, eu morro. Porque, gente, são 14 anos de conversão. E a gente passa por tanta coisa, a gente passa por tanta prova, por tanta luta. Meu Deus, eu não posso morrer na praia. Então eu clamei. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso. Aí eu comecei ali a fazer uma oraçãozinha ali de 5 minutos. Quando ia de noite, gente, uma abrição de boca. Um sono, que eu cochilava. E quando eu me espantava, eu disse, meu Deus, o que foi que eu falei, Senhor? O que foi que eu falei? Pelo amor de Deus. Aí ficava ali, ó. Eita! E eu meu Deus. Irmã, a gente troca. Eu digo, Jesus me acode, Jesus me socorre, pelo amor de Deus. Então eu comecei a buscar de Deus, a clamar. Olha, porque a verdade estava sendo confrontada para mim. E Deus estava falando, desperta, desperta, desperta. Ó, tu que dormes, literalmente. E aí o que Deus faz? Mas Deus também viu que eu voltei para Ele, que eu busquei. Eu entendi que se a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo de Deus, se eu renegasse a Deus, eu estaria levando Jesus Cristo ao vitupério novamente, ou seja, a vergonha de ter morrido crucificado. E aí eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor, me dê força, Senhor, de onde é que eu vou tirar essa força? Senhor, repreenda esse espírito de preguiça, de desânimo, Senhor, pelo amor. Comecei a clamar. O que é que Deus faz? Usou o pastor. Levanta a tua fé. Aí o pastor começou a me dar responsabilidades. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, irmãzinha Rosinete. Porque agora pensa numa mulher que está... Menina, eu estou estudando, eu estou pesquisando, eu estou buscando coisas que... Entendeu? Porque Deus teve misericórdia de mim. Mas a verdade que Ele me confrontou, que eu estava me afastando, que eu estava... Lembra a pregação que eu fiz aqui no domingo sobre se afastar da luz, que é Jesus Cristo? E às vezes tem pessoas que às vezes não entendem, né? Por que o pastor está dando uma responsabilidade para fulano está me olhando? É porque ele está trazendo fulano para orar. É
Isso é o cuidado. Aí eu fiquei impressionada. Aí eu falei, meu pastor, o senhor não está entendendo, meu pastor. Jesus falou assim, tu quer? Pois espera aí. Mas eu louvo a Deus por isso, porque a verdade que foi confrontada para mim me deixou triste. Me deixou assim, e eu me sentia tão incomodada aqui quando eu vi as irmãzinhas de fogo. Teve aquela primeira campanha de 52 dias, eu falei, eu vou participar. Nunca vim, nem lá em casa eu acompanhei. É verdade. Eu não disse para o senhor que ia acompanhar, não. Eu falei, pastor, não consegui. Não acompanhei. Não vou dizer aqui que acompanhei. Eu não me lembro de ter orado nem um dia. Se eu orei, eu não me lembro. Aí ficava, mas aquilo me incomoda. Aí Jesus estava dizendo, tu não vai porque tu não quer. Olha, liga o alerta. Mas eu louvo a Deus, porque é aí que eu entendo o cuidado e o amor de Deus por nós. É que Ele te incomoda. É que Ele te exorta. É que Ele chama a tua atenção. E loucos seremos se nós não entendermos isso. E eu poderia muito bem dizer, não, mas eu estou fazendo aqui... Que oração que eu estava fazendo, gente, pelo amor de Deus. Que ninguém engana a Deus, né? Então é isso, amados. Que nós venhamos ter essa consciência que nós estamos num tempo, nós estamos adentrando em tempos difíceis. Que se nós não tivermos essa posição, tipo Jeremias mesmo, de levar a verdade, doa quem doer, também será cobrado para nós. Essa questão da gente não pregar para a nossa família, para a gente não pregar para o vizinho, para a gente não pregar para o colega do trabalho. Lá em Ezequiel, no capítulo 2, ele fala sobre o atalaia. Mas ele fala também que se aquele que for levantado por atalaia pregar e a pessoa não se converter, aquela alma não será cobrada dele. Mas se ele não pregar e aquela pessoa, a alma dela se perder, ele será cobrado. Então, que nós venhamos ser esse atalaia que prega. Se vão receber, aí é com Deus e o Espírito Santo. Amém? Então, que nós venhamos ter isso em mente. Vamos mesmo ler Jeremias. É duro, mas nós precisamos de